Olá pessoal, muito bem-vindo a essa aula, uma aula importantíssima para quem está começando a estudar produtos notáveis e, embora seja simples o seu conceito, muita gente se atrapalha aí na hora de desenvolver qualquer um desses três aqui, tá? Eu vou dedicar essa aula aqui principalmente à minha turma do 9º ano, que está começando a estudar produtos notáveis e, claro, para todos os estudantes que estão assistindo Brasil afora. Mas antes de começar a resolver, eu gostaria de convidar a cada um de vocês, principalmente aqueles que estão chegando hoje, que façam sua inscrição e deixe seu like antecipadamente. Ao final do vídeo, se você achar que não valeu a pena, não foi legal, e você tem toda a liberdade de dar seu dislike e também retirar seu apoio, beleza? Vamos lá, produtos notáveis. Eu coloquei aqui 3 tipos de produtos notáveis mais importantes, os mais usuais, e também aquele que realmente traz mais problema, que é, inclusive, esse terceiro aqui. Vamos por ordem aqui. Produtos notáveis. Agora, o quadrado da soma ou diferença entre dois termos. A regrinha é quadrado do primeiro mais ou menos 2 vezes o produto entre o primeiro termo e o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Esse mais ou menos vai depender se é soma, se é subtração, tá, gente? Se for soma, você vai utilizar o sinal positivo no segundo termo. Caso contrário, se for negativo, você vai colocar o sinal de menos. Então, vamos lá. O primeiro caso, que é o A, como é que está escrito aqui? A mais B ao quadrado. Gente, essa regrinha aqui é o mais fácil de decorar. Eu gosto de memorizar isso daqui, porque memorizando você resolve sem problema nenhum. Olha só que legal. Quadrado do primeiro termo. Sempre lembrando, ó, esse cara aqui é o primeiro termo e esse aqui é o segundo termo. Sempre, tá? Sempre nessa ordem, da esquerda para a direita. Então, quando eu falo quadrado do primeiro termo, é A ao quadrado. Mas, por que é mais? Porque quando for soma, tudo vai ser positivo aqui, tá? Por isso que esse menos aqui é quando for uma diferença. Então, A ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o A, vezes o segundo termo, que é o B, mais quem? Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? É o B ao quadrado. Simples assim, tá? Ah, e se fosse menos? Vamos repetir aqui, então, agora, ó. A menos B ao quadrado. Isso aqui chama-se o quê? Quadrado de uma diferença de 2 termos, tá? O primeiro, quadrado do primeiro é A ao quadrado. Agora sim, ó, tá vendo esse mais ou menos? Eu vou utilizar o menos, porque aqui dentro do parênteses é menos. Então, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Aqui o último e o primeiro sempre serão positivos. O do meio vai ser negativo. Beleza? Agora vem a C. A C já começa a complicar. E onde eu vejo que muita gente erra. Olha só, gente. 2A mais 3B ao quadrado. Cuidado, o primeiro termo agora é o 2A e o segundo é 3B. Então não pode considerar só a letra, tá? Então o segundo termo é esse. Então quando eu falo quadrado do primeiro termo, é o 2A ao quadrado. Então toma cuidado aqui, ó. 2A ao quadrado, como aqui é mais, aqui também é mais, mas o 2 sempre vai aparecer 2 vezes o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É o 2A, não é só o A. 2A vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? 3B. E por último, mais quem? Quadrado do segundo termo, mas o segundo termo não é só o B, é 3B ao quadrado. Agora vamos dar uma arrumada aqui, ó. Aqui, ó, 2A ao quadrado, tanto você tem que levar o 2 quanto a letra. Tem gente que só faz um e não faz o outro. Então, toma cuidado. 2 ao quadrado dá 4. A letra vai dar A ao quadrado. Agora aqui, ó, multiplique todos eles aqui. Ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Então, mais 12 quem? AB. E aqui, por último, quadrado de 3 é 9. E quadrado de B é B ao quadrado. Pronto. Então, ficou, nesse caso aqui, 4A ao quadrado mais 12AB mais 9B ao quadrado. Olha, se você exercitar com bastante exemplos, você vai acabar fazendo essa conta sem fazer esses cálculos que estou fazendo aqui. Mentalmente você já vai produzir isso aí, o resultado, tá? E por último aqui, então vou colocar aqui, ó, 3x menos 2y ao quadrado. Então, de novo, ó, quadrado do primeiro, então vai ficar 3x ao quadrado. Agora, como aqui é menos, o segundo termo aqui vai ser menos 2 vezes o primeiro termo, que é o x,
segundo termo, que é o 2y, mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? 2y. Então, coloca o 2y também ao quadrado. Então, aqui ficou assim, ó, vamos desenvolver 3 ao quadrado dá 9, x elevado a 2 ao quadrado, menos 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, o x e y só. E por último, quadrado de 2 é 4, y ao quadrado, aqui, y ao quadrado. Então aqui deu 9x ao quadrado menos 12xy mais 4y ao quadrado. Pronto, está resolvido então a primeira parte, que é a mais utilizada dentro dos produtos notáveis, é a regrinha mais utilizada, tá? Então agora vamos para o segundo produto, que é o mais simples de todos, vocês vão ver. Bom, o segundo produto é o mais simples de todos, é o produto da soma de dois termos pela diferença dos mesmos. Tem gente que não entende muito, mas vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer esse primeiro aqui, o A, diz o seguinte, A mais B multiplicado por A menos B. Primeira coisa que você tem que observar, gente, é verificar se os dois termos são iguais, ó, A e A, B e B. Cuidado, pode ter pegadinha, A mais B com A menos 2B, por exemplo, aí já não dá mais para aplicar essa regra. E o que diz essa regra? Diz o seguinte, ó, quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ora, muito fácil. Quem é o primeiro termo? É o A. Quadrado dele não é o A ao quadrado? Menos, sempre menos, tá, gente? Não importa se aqui é menos e aqui é mais, ou mais e menos, tá? O quadrado do segundo termo. Pronto, acabou, tá? Então, esse aqui é o mais simples de todos. Aí, é o seguinte, alguém pode falar, ah, professor, mas como é que eu cheguei nessa expressão? Simplesmente assim, ó, olha só como que é trabalhoso se você fosse fazer na raça. Fazer distributiva, chuveirinho. A vezes A dá A ao quadrado. A vezes menos B dá menos AB. B vezes A vai dar mais, né? Positivo, positivo vai dar mais AB. Ah, não é BA? É, mesma coisa, né? AB e BA, mesma coisa. B vezes menos B dá menos B ao quadrado. Olha só, menos AB com mais AB você corta. Sobrou quem? Sobrou A ao quadrado menos B ao quadrado. Pronto. Por isso que não precisa ficar sofrendo para fazer esse cálculo, gente. Quando aparecer uma soma ou subtração de dois números iguais, no caso aqui, A e B, simplesmente quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, acabou. Fazer B aqui, ó. A B dá 2, né? Então, 2x menos 3y vezes 2x mais 3y. Então, gente, observa aqui. Tanto faz você começar com menos e outro mais, ou mais menos, mesmíssima coisa, tá? Bom, essa daqui é tranquilo, né, gente? Ó, quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 2x ao quadrado menos o quadrado do segundo termo. Só seguir essa regrinha que não tem erro, olha só. Quadrado do primeiro termo, 2 ao quadrado vai dar 4, x ao quadrado menos 3 ao quadrado vai dar 9, y ao quadrado. Acabou o exercício, olha aqui que beleza. Então aqui ficou 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Acabou o exercício. E a C? Nossa, apareceu uma fração aqui. Aí é o pavor de todo mundo. Mas, gente, olha só que facilidade. X mais y mais 1 sobre x vezes x menos 1 sobre x. O pessoal parece que instala o clima de terror quando aparece uma fração. Mas nesse caso aqui, olha como é tranquilo. Quadrado do primeiro, não vou nem fazer parênteses, porque nem precisa, ó, x ao quadrado. Menos o quadrado do segundo. Quadrado do segundo, eu vou deixar aqui entre parênteses, só para você perceber como é fácil, ó, ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro eu copio. Quadrado de 1, quanto que é? É 1. Quadrado de x, quanto que é? X ao quadrado. Pronto, acabou o exercício. Então aqui ficou x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Acabou o exercício. Agora vamos fazer a D aqui. Olha só, a D. Ah, tem potência, professor. Complicou. Também é a mesma coisa. Olha só, a D. Então a D ficou A ao quadrado mais B ao cubo multiplicado por A ao quadrado menos B ao cubo. Gente, a regra é a mesma. Quadrado do primeiro. Então, ó, só que o meu primeiro termo aqui é A ao quadrado. Então, eu vou colocar A ao quadrado menos o quadrado do segundo termo. O segundo termo não é o B ao cubo, então você coloca entre parênteses B ao cubo e eleva ao quadrado aqui, ó.
Como é que eu faço nesse caso aqui? Basta multiplicar os dois expoentes, ó. 2 vezes 2 vai dar 4. Então, esse aqui vai ficar a quarta potência menos 3 vezes 2 dá 6, menos b a sexta potência, e acabou o exercício. Então, aqui, a segunda parte é simplesmente a quarta menos b a sexta. Tá? Então, o caso do d aqui é talvez um pouquinho mais complicado que os outros, mas é só você entender a regrinha da potenciação que você resolve isso aqui. Beleza? Agora vamos para o último produto notável, que é o mais complicado entre os três aqui. Bom, pessoal, esse 3 aqui, o cubo da soma, ou diferença entre dois termos, eu não gosto muito de regrinha aqui, ó. Cubo do primeiro termo, mais ou menos 3 vezes o produto do primeiro termo ao quadrado e o segundo termo, mais 3 vezes o produto do primeiro termo e o quadrado do segundo termo, mais ou menos o cubo do segundo termo. Gente, para decorar isso aqui, para tentar memorizar, isso aqui vai ficar uma loucura, não é isso? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou explicar de um jeito mais simples. Eu vou pegar aqui, ó, então, o a mais b ao cubo. Então, o caso A aqui, a mais b ao cubo. Esse cara aqui, ó, é sempre o primeiro termo e esse aqui é o segundo termo. Então você vai fazer o seguinte, ó. O primeiro termo ele vai começar com a potência máxima, que é o 3. Então você vai colocar a ao cubo e o b ele vai começar do zero, vai começar b elevado a zero aqui, ó. Como tudo é mais, eu vou deixar tudo mais aqui. Agora, o primeiro termo ele vai diminuindo a potência, enquanto o b vai aumentando a potência. Grava só isso. Então, era ao cubo aqui, o segundo termo aqui vai ficar a ao quadrado. Então, o a vai caindo, mas o b vai subindo. O b era elevado a zero, agora vai ser b elevado a 1. Mas, eu estou deixando espaço aqui para o coeficiente, tá? Depois vou explicar. O a, que era quadrado, agora ele vai ficar a sozinho. A elevado a 1, precisa escrever 1, né? E o b, que era 1, vai ficar 2 agora. E o último termo será a elevado a zero, né? Porque ele foi caindo e o b foi subindo, b ao cubo. Já chegou no máximo que o b ao cubo, então não vai ter mais nada. Agora é o seguinte, gente. Grava o coeficiente. Ah, por que que deu 1? Aqui vai dar 1, sempre 1. Aqui vai dar o 3, 3, 1. Memoriza esses 4 números. 1, 3, 3 e 1. Essa relação aqui, depois eu vou entender quando eu explicar aqui o triângulo de Pascal, que é um método bastante eficaz para você calcular qualquer potência, soma ou subtração de qualquer potência, tá? Então vocês vão ver futuramente, eu vou fazer uma aula só sobre isso aí. Então, beleza, aqui é o seguinte, ó, b elevado a zero, quanto que é 1? 1 vezes 1 dá 1. 1 não precisa escrever, então vai ficar a ao cubo, aqui vai ficar mais 3 a ao quadrado vezes o b, aqui também não tem o que fazer, 3ab ao quadrado, agora aqui, ó, a elevado a zero é 1, então vai ficar mais b ao cubo sozinho, a1 não precisa escrever. Então esse aqui, ó, é a regra geral disso aqui, então vai ficar a ao cubo mais 3a ao quadrado b, mais 3ab ao quadrado mais b ao cubo. Pronto, está resolvido. Tá? E o b, exercício b, que é a menos b ao cubo. Bom, é a mesmíssima coisa, gente. Então vai ficar assim, ó, o b. A menos b ao cubo. Bom, não vou colocar os sinais agora, eu vou colocar o final só no final, tá? Então, o quadrado do primeiro termo é a ao cubo. Mas como você viu anteriormente, b elevado a zero é 1, então não vou escrever. O segundo termo é sempre 3 vezes, o a vai cair uma unidade, vai ficar a ao quadrado, e o b aparece pela primeira vez aqui. Aqui, de novo, 3, o a vai cair mais 1, vai ficar 3a, e o b sobe 1, b ao quadrado, e por último só o b ao cubo, porque a elevado a zero vai dar 1. Agora o sinal, por isso que eu coloquei entre mais e menos aqui, ó. O primeiro sempre é mais, o segundo é sempre menos, o terceiro é mais e o último é menos. Ou seja, você vai alternar os sinais, mais, menos, se tivesse mais ia continuar a sequência, ia continuar essa regrinha dos sinais. Mais, menos, mais, menos. Beleza, então aqui, ó, o segundo termo aqui, ficou a ao cubo menos 3a ao quadrado b,
mais 3ab ao quadrado menos b ao cubo. Bom, agora vamos para o caso aqui mais complicadinho, que é o caso do C aqui, ó. A questão C diz o seguinte, que é 2a menos 3 ao cubo. Gente, é fácil de identificar, ó. O primeiro termo é o 2a e o segundo termo agora não é uma letra, é um número, é o 3. Você vai seguir a mesma regra. Cuidado, ó, aqui você já sabe que é negativo, então vai ficar alternado. Mais, menos, mais, menos. O primeiro termo você vai levar ao cubo, então vai ficar 2a ao cubo. Ele vai ser positivo, sempre o primeiro aqui vai ser positivo. O b, que é o 3, 3 elevado a zero é 1, nem vou copiar. O segundo termo aqui você sabe que é negativo agora, ó, é mais, menos, mais, menos. E o 3 vai aparecer também. Esse 3 aqui é fixo, tá, gente? Isso vai aparecer em todas as vezes. A ao quadrado, quem é meu a? É o 2a, né? Então eu vou escrever aqui 2a ao quadrado. E o b vai aparecer pela primeira vez. Quem é o b? É o 3. Então você coloca 3 no lugar do b aqui, ó. 3 mais, de novo, o 3 é fixo. Agora o a vai ficar sozinho. Quem é meu a mesmo? É o 2a. Só que o b, que é o 3, vai ser elevado ao quadrado. Então você coloca aqui 3 ao quadrado. Menos b. Quem é meu b? É o 3. Então menos 3 ao cubo. Agora vamos dar uma limpada aqui. Vamos dar uma clareada, ó. Cuidado, gente, não esqueçam de elevar o número também e a letra. Então, 2 ao cubo vai dar 8. A ao cubo é A ao cubo mesmo. Agora aqui, ó, vamos fazer de cabeça aqui, gente. 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes esse último 3 aqui vai dar 36. Então, vai dar menos 36. Cuidado aqui, ó, é A ao quadrado. Só, né? Porque o 3, que era o b, eu já utilizei para fazer esse cálculo do 36, então não vou fazer ele de novo. Mas, de novo aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 2 vai dar 54. Qual a letra que ficou? O A sozinho. E por último, 3 ao cubo vai dar quanto? Vai dar 27. Pronto. Tem algum termo semelhante? Não tem. Então, esse aqui já é o resultado. Então, aqui vamos ver se vai caber. Ficou 8a ao cubo menos 36a ao quadrado mais 54a menos 27. Pronto, está feito aqui. E por último aqui, que é o D, é quase a mesma coisa, só que agora vai aparecer letra nos dois termos. Então vai ficar 2x mais 3y ao cubo. Então presta atenção aqui de novo, ó. O primeiro termo, que é esse cara, e aqui é o segundo termo. Cubo do primeiro termo. Então 2x ao cubo. 3y elevado a zero é 1, então não vou copiar. Como tudo é mais aqui, mais aquele 3zinho aqui, ó, esse 3 dessa relação, obrigatório, vezes o primeiro termo vai cair um grau aqui, então vai ficar 2x ao quadrado, e o b vai aparecer pela primeira vez. Quem é? O b é o 3y. Como é elevado a 1, então não precisa deixar de ter parede. Mas, de novo agora, ó, 3 vezes o 2x ao quadrado vai cair 1 grau, vai ficar 2x, então não precisa pôr parênteses mais. 2x. Agora aqui eu preciso, porque o segundo termo, que era 3y sozinho, vai ser elevado ao quadrado. 3y ao quadrado, mais o cubo do último termo, do segundo termo. Não é 3y? Então é 3y ao cubo. Agora vamos clarear isso aqui, ó. 2 ao cubo dá 8, vezes x ao cubo, mais, olha, vamos fazer a potência primeiro, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3 dá 36, agora as letras, cuidado, ó, não esquece do x ao quadrado aqui, ó, vezes y, mais, agora é 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 3 dá 27, 27 vezes 2 vai dar 54, x sozinho, e o y que é elevado ao quadrado, ó, y ao quadrado. Mais 3 ao cubo dá 27, né? 3 vezes 3 vezes 3. Y ao cubo. Pronto. Tem algum termo semelhante? Ó, que é x ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1, x elevado a 0. Aqui, y elevado a 0,
y elevado a 1, y elevado a 2, y ao cubo. Então, perceberam? O primeiro termo sempre vai diminuindo a potência. O segundo termo vai aumentando. Grava isso aqui que você não vai errar não. Então aqui eu não vou nem copiar por falta de espaço, mas a resposta disso aqui é esse cara. Pessoal, entenderam? Olha, parece simples, mas muita gente erra nos detalhes, tá? Principalmente esse último aqui, do cubo da soma ou da diferença entre dois termos, leva muita gente ao engano, tá? Então, se você ficou na dúvida com algum detalhe aqui, escreve nos comentários. E, lógico, meus alunos poderão tirar as dúvidas diretamente comigo em sala de aula. E se você entendeu e achou que a aula valeu a pena, foi relevante para você, então faz o seguinte, mantenha aquela inscrição que eu te pedi no começo. E claro, pode fazer o seu comentário, porque é muito legal estar interagindo com vocês. Ok? Por hoje é só, eu deixo um grande abraço a cada um de vocês, bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!